Fala pessoal, voltamos aqui para o nosso curso do Transacional para o Big Data, né, dentro do nosso jornada do engenheiro de dados. E temos aqui o nosso repositório, esse nosso repositório aqui da jornada é o que vai ser usado aí durante o nosso curso para que a gente possa simular todo o ambiente de Big Data, beleza? Lembrando que o nosso repositório está separado em duas partes. A parte Old School, onde a gente vai simular um ambiente transacional e um ambiente dimensional, né? Tendo aí como ETL o Apache Ruby e o Metabase como dashboards. E nós temos aí um outro repositório que vai simular o nosso Big Data, né? O nosso New Game. Então, para essa primeira parte do curso, a gente vai falar especificamente sobre a parte Old School, para que a gente possa entender, né, como que a gente começou no transacional, do porquê que a gente foi para o dimensional, como que isso foi separado, né, em ambientes distintos, quais ferramentas de ETL aí foram criadas para poder fazer, né, essa movimentação de dados e visualização disso em dashboards. Então, nesse nosso repositório, a gente tem aí 4 ambientes principais. Nós temos aí um ambiente com Postgres com a modelagem transacional, usando a terceira forma normal. A gente tem um outro ambiente Postgres, que seria, né, a nossa modelagem dimensional, usando aí o Style Schema. A gente tem o nosso ambiente com a Apache Ruby. Tá? O Apache Ruby ele é um derivado do Pentaho, então ele vai ser responsável aí por executar os processos de ETL, que vai trazer os dados, né, que vão trazer, né, os dados ali entre os Postgres transacionais e o Postgres dimensional. E por último, a gente tem um ambiente ali com Metabase, que vai ser o responsável ali por construir os dashboards que serão usados ali para a parte do analítico, né? Tanto do analítico quanto do operacional, tá? Para que a gente possa ali ter uma visualização dos dados. Lembrando que para gerar esses dados, né? Se a gente olhar a imagem aqui, a gente tem um Python aqui, que vai gerar dados tanto para o nosso New Game quanto para o Old School. Dentro desse nosso Python, a gente vai ter lá o Liga Sudoers histórico, que vai gerar dados históricos, né, que são datas retroativas, para a gente ter uma noção ali de coisas que já aconteceram. E a gente vai ter o Liga Sudoers Streaming, que vai ser responsável por gerar dados streaming, né, dados que vão ser atuais, né, com as datas mais atuais. Aqui tem um vídeo explicativo, né, mostrando para a gente aí como que isso funciona. Agora, qual que é a estrutura do projeto, né? Então, a gente tem aqui o Data Simulator, né, que vai ter aí o nosso Python com a execução do histórico do streaming, né, e um Python Function, né, com as funções que vão ser compartilhadas entre os dois Pythons. A gente vai ter aí o Data Warehouse Simulator, né, que nada mais é do que o passo a passo que a gente vai seguir, né, o fluxo que a gente vai seguir, tanto para a geração de um Data Warehouse local, né, dentro do próprio ambiente transacional, quanto para a geração de um Data Warehouse externo, né, ou seja, dentro de um outro Postgres, dentro do que seria ali uma outra infraestrutura, tá? A gente também vai ter a nossa DDL, né, que é o Data Definition Language, né, que é a definição de construção dos nossos databases, né, tanto a construção do meu Data Warehouse quanto a construção do meu transacional, beleza? E a gente vai ter aqui a modelagem TXT, que é um diagrama entidade de relacionamento, que foi desenvolvido aí para que a gente possa visualizar, né, o que seria a nossa modelagem, tanto do transacional quanto do Data Warehouse. Aí a gente vai ter o nosso arquivo de Docker Compose, né, que é o que vai conter as imagens que vão gerar, né, a nossa estrutura. A gente vai ter lá os nossos ETLs, né, que seriam os arquivos responsáveis por gerar o ETL, né, entre os ambientes, tá? Que vão ser aí responsáveis por rodar, né, dentro do Apache Ruby. A gente vai ter alguns outros diretórios também, sem muita importância nesse momento. E a gente vai ter aí mais detalhes, né, do que seria o processo, né? Então aqui tem um outro Docker Imagine, né, que vai simular também uma outra estrutura. A gente tem aqui o README-MD, né, que é a explicação, né, do processo. E a imagem do que seria o desafio, né, que é aquela imagem que a gente mostrou acima, beleza? E para essa estrutura, né, Old School, né, para essa estrutura Old School que a gente está vendo aqui, a gente precisaria dos seguintes perfis, né? Quais são os perfis aí que seriam responsáveis por isso? Então a gente teria ali um Database Administrator, né? Que seria ali o equivalente a um DBA, que ele é o responsável, né? Por controlar, né? No caso aqui, né? Seria planejar e implementar a estrutura de bancos de dados relacionais, garantir a normalização, integridade referencial e alta performance em operações transacionais. Vai criar índices, restrições, triggers, store procedures para otimizar operações e monitorar e otimizar o desempenho do banco de dados. Então, basicamente, ele é o responsável ali
por garantir que o banco de dados, no caso o Postgres, esteja apto e preparado, né, para funcionar conforme as nossas necessidades. O segundo perfil que a gente vai precisar é o Data Warehouse Specialist. Tá? Esse nome ele já não é mais comum hoje em dia, tá? Hoje é comum a gente chamar de engenheiro de dados. Tá? Por mais que ele não trabalhe diretamente ali no no Data Lake, esse perfil de engenheiro de dados ele poderia ali englobar esse Data Warehouse Specialist. Tá? Então, quais são as responsabilidades desse cara? Projetar os esquemas dimensionais, né, seja Star Schema ou Snowflake, criar as tabelas de dimensão e fato, né, para facilitar as consultas analíticas, trabalhar com os conceitos de surrogate key, granularidade e hierarquias, né, que na prática está relacionado ali com a montagem da modelagem, garantir que os modelos atendam às necessidades de relatórios e análises, desenvolver os processos de ETL para extrair, transformar e carregar dados dentro do Data Warehouse, automatizar e orquestrar os fluxos de dados usando ferramentas de ETL, né, que no caso ali pode ser o Apache Hoop, que é o que a gente vai usar, o Talend é o Pentaho. Lembrando que o Pentaho, o derivado dele, né, a versão open dele, seria o Apache Hoop, beleza? E outra coisa também seria integrar dados de múltiplas fontes, né, que no caso aqui a gente vai usar o Postgres, mas poderia ser outros bancos de dados, beleza? E monitorar e corrigir falhas no pipeline para garantir aí alta disponibilidade. Um outro perfil que se encaixaria nesse contexto todo aqui, né? No caso aqui o de engenheiro de dados, ele está junto aqui com o de Data Warehouse Specialist, tá? E o último seria o Data Analyst ou Business Intelligence, né? Que é o cara de BI aí, beleza? Então a gente tem aí o Data Analyst, seria o nome mais moderno, né? Seria o nome mais moderno que o pessoal usa hoje em dia, mas para quem é old school, o cara de BI, né? O BI Analyst, ou só BI, especialista de BI, analista de BI, também é aceito. Beleza? E quais são as responsabilidades desse cara? Criar visualizações e relatórios interativos para tomada de decisão, utilizar ferramentas de BI como Power BI, Tableau, Looker e o Metabase, definir métricas e KPIs com base em requisitos de negócio e trabalhar diretamente com as partes interessadas para transformar dados em insights acionáveis. Então esses são os perfis que a gente vai trabalhar para rodar o nosso processo. Então perceba que só nesse old school que a gente está executando, já tem aí 3 perfis que se encaixam dentro dessas necessidades. Lembrando que para rodar os nossos processos, a gente vai precisar do Python versão 3 para cima, o Docker e o Docker Compose, tá? A biblioteca Psycop PG2, que é a biblioteca responsável por se conectar no Postgres, e uma biblioteca chamada Faker, que é uma biblioteca que vai simular, né, dados, né, que é o que a gente vai usar para gerar dados fake para poder inserir dentro dos nossos processos. Aqui vai ter um passo a passo de como executar esse processo, mas eu vou deixar para mostrar isso quando a gente for executar o nosso passo a passo, beleza? Então aqui é o passo a passo que a gente vai seguir, mas eu vou executar isso aqui com vocês, perfeito? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é clicar aqui no nosso código, copiar aqui o nosso link e baixar aí o nosso repositório executando aí um git clone, que é o que a gente vai ver agora.